Santa Igreja de Cristo Jesus, boa noite. Graça e paz. Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu nosso irmão Mateus, capítulo de número 26, verso de número 26. Glória a Deus. Dá mais só um pouquinho de retorno para mim aqui, Adriano, por favor. Mateus 26, 26. Enquanto os irmãos acham o texto sagrado, permitam-me também fazer coro aqui às palavras do pastor Wellington e agradecer aos irmãos da igreja Sara Nossa Terra. Sal da Terra. Está ali. Sal da Terra. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. As viagens missionárias voltaram para a glória de Deus. As viagens missionárias voltaram, não é? E os irmãos vão encontrar um barco todo reformado, todo novinho, viu? Vocês vão ver lá. Está tudo muito bonito para a glória de Deus. Envie nossa saudação à igreja lá, ao pastor da igreja, irmão Branquinho. Também Deus abençoe por toda a ajuda que sempre tem dado aqui à Igreja Presbiteriana de Manaus. Meus irmãos, vamos meditar um pouco nesse texto que nós costumamos ler por ocasião da ceia. E hoje nós teremos uma meditação a respeito da ceia do Senhor. Pastor Francisco, em oração diante de Deus, achou esta necessidade que nós deveríamos falar sobre a ceia do Senhor à igreja, não é? E na mensagem principal, e é por isso que nós estaremos aqui compartilhando esse texto. Quem achou, diga eu achei. Então vamos fazer a leitura juntos em nome de Jesus, do versículo 26 ao versículo de número 30. E assim está escrito: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Meus prezados irmãos, nós vamos falar sobre a ceia do Senhor nesses preciosos momentos que nós temos daqui para frente. Quem aqui não se lembra claramente da sua primeira ceia? Eu me lembro claramente da primeira vez em que me aproximei da mesa. Uma pequena igreja na zona leste de São Paulo, domingo pela manhã. Após o batismo, nós fomos convidados a nos aproximar da mesa. E foi um momento maravilhoso. A presença de Deus de forma muito perceptível. Uma graça revelada e demonstrada naquele lugar de uma forma muito grandiosa. Eu, vez por outra, quando estou a lembrar desse momento, eu chego às lágrimas, porque para mim foi tão especial tomar aquele cálice pela primeira vez e aquele pedaço de pão. Aquele momento foi um momento tão importante para a minha vida que o carrego até o dia de hoje. A ceia é isso. A ceia é este momento de comunhão, de gratidão, é este momento de confirmação, é este momento de renovo, de presença, de graça. O que é a ceia do Senhor? Interessante que um dos nossos símbolos de fé, o Catecismo Maior, ele responde essa pergunta na pergunta de número 168. E o Catecismo responde assim: a ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento, no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Jesus Cristo, é anunciada a sua morte. E os que dignamente participam dele, alimentam-se do corpo e do sangue de Cristo para sua nutrição espiritual e crescimento na graça. Têm a sua união e comunhão com ele confirmadas,
testemunham e renovam a sua gratidão e consagração a Deus e o seu mútuo amor uns para com os outros, como membros do mesmo corpo de Cristo. O Catecismo Maior fala que a ceia é um sacramento. E esta palavra sacramento, ela vem do latim sacramentum, que significa literalmente a confirmação de um juramento. Em algumas outras correntes teológicas, este momento é chamado de Eucaristia, porque essa palavra Eucaristia significa agradecimento. Não tem importância, nós podemos também considerá-la assim. E este é o ideal. O ideal é que este momento seja um momento de graça, um momento de renovo, de confirmação de juramento, em que nós nos aproximamos do Senhor e dizemos: Senhor, nós estamos aqui por Tua graça e, por favor, por Tua graça, continua a sustentar-nos em Tua presença. Um momento em que não apenas nós nos conectamos com Deus, mas também nos conectamos uns com os outros, porque participamos do mesmo elemento, participamos da mesma mesa, participamos do mesmo pão e comemos o mesmo cálice. Este é o ideal da ceia do Senhor. Mas esse texto que nós acabamos de ler nessa noite, ele traz um contexto. E eu quero, nesse breve introito com os irmãos, trazer um pouco sobre esse contexto, do que estava acontecendo nesta ceia em específico. Na ceia em que Jesus está participando em Jerusalém. Neste momento onde ele está comemorando o Pêssah, ou a Páscoa. Esta palavra Pêssah significa passar por cima, e era uma comemoração ao livramento que Deus havia dado aos primogênitos de Israel, lá enquanto eles ainda estavam no Egito. Qual que é o contexto dessa ceia que Jesus está passando? Alguém pode dizer: devia ser algo maravilhoso, porque a ceia onde Jesus está oficiando deve realmente só ter glórias a Deus e aleluia. Deve ser um derramamento de poder e graça inimaginável. Mas o contexto, se nós formos buscar até mesmo nos outros evangelhos, para saber o que é que estava acontecendo neste cenáculo que foi preparado para que Jesus tomasse a ceia nele, é algo que nos deixa um pouco pensativos. Porque o que estava acontecendo aqui? Segundo Marcos, no capítulo 14, Jesus ele faz questão de deixar claro que na mesa com ele, na ceia, está um que iria traí-lo daqui a pouco. Jesus fala: olha, um está sentado aqui na mesa e um de vocês é aquele que há de me trair. Imagine você estar numa festa e de repente o dono daquela festa olha para os convidados e diz: daqui a pouco um de vocês vai trair a mim. Daqui a pouco um de vocês vai entregar a minha vida. Esse é o contexto daquela ceia no qual Jesus está inserido. O que é que dizem mais os outros evangelistas? Os evangelistas sinóticos. Lucas fala que no momento daquela ceia está sendo ministrada por Cristo, naquele mesmo momento há uma discussão entre os discípulos. E a discussão não é para saber quem é que vai lavar os copos depois da ceia. A discussão, irmão André, é para descobrir quem é o maior entre eles. Eles estão discutindo. Está lá em Lucas 22. Quem é o maior entre nós? Quem é o mais importante? Quem deve ter a primazia? Quem deve ser o primeiro dos apóstolos? Eles esqueceram que em pouco tempo atrás Jesus estava com uma toalha e um balde lavando os pés daqueles irmãos, e eles não levaram isso em consideração. Depois de alguns minutos, eles já estavam discutindo para saber quem era o maior. Quem é o maior entre nós? Se nós sairmos dos evangelhos sinóticos e formos até João, João deixa claro que Jesus, naquele momento de ceia, ele olha para os seus discípulos e diz: daqui a pouco vocês vão me trair, daqui a pouco vocês vão me abandonar, daqui a pouco eu vou ficar sozinho, abandonado, nenhum de vocês ficará comigo. Não, Senhor, Pedro, Senhor, se for preciso eu vou com o Senhor até a morte. E o Senhor diz: Pedro, você vai me negar por 3 vezes. Esse é o contexto da ceia, onde Jesus está ali sentado com seus discípulos. Quando nós vamos para a igreja neotestamentária, a igreja primitiva, o que é que nós encontramos por ocasião da realização da ceia?
Paulo fala isso na sua primeira carta aos crentes da cidade de Corinto, quando ele está os orientando a respeito da ceia. E o que motiva Paulo a falar sobre a ceia é que os crentes da cidade de Corinto estão fazendo uma ceia completamente diferente. Eles estão fazendo uma ceia completamente esquisita. Por isso que Paulo começa no capítulo 11, a partir do verso 17, quando Paulo diz: eu posso louvar vocês por outras coisas, mas por isso eu não vos louvo. Porque quando vocês se ajuntam não para melhor, mas para pior. Não é para comer a ceia do Senhor que vocês se juntam, vocês estão se juntando para comer a vossa própria ceia. E Paulo começa a enumerar, antes do famoso, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Antes disso, Paulo está dando uma severa repreensão à igreja de Corinto. Porque aquela igreja, apesar da ritualística perfeita, ela esqueceu o sentido da ceia. Ela esqueceu o que a ceia era de verdade. O que existia na igreja de Corinto era o que existia em várias igrejas cristãs neotestamentárias. O povo se reunia para comer numa festa chamada festa ágape, ou festa do amor. Isso, tanto Tertuliano como São Crisóstomo e João Calvino atestam que isso era um costume das igrejas neotestamentárias. E ali o pessoal trazia comida para a igreja ou para o lugar de culto. Então o rico trazia comida e o pobre trazia comida. E essas reuniões eram reuniões semanais, toda semana tinha isso. Então uma pessoa trazia uma lasanha, outra pessoa trazia pensa aí um negócio gostoso, um tambaqui, um outro trazia um jaraqui, um outro trazia uma panela de farinha, o outro trazia um açaí, o outro trazia, e fazia aquela mesa maravilhosa, ficava aquela mesa farta. E ali, por uma vez por semana, um pobre podia comer a mesma coisa que um rico comia. Isso era a festa, a festa do amor, a festa ágape. Só que os coríntios estavam fazendo o seguinte: os ricos traziam sua comida, e quando colocavam na mesa, chegava lá a Toronto, vamos comer logo antes que os pobres cheguem. E começava a comer tudo. E quando chegavam os pobres, cadê a comida? Não tem mais nada. Os ricos comiam e se banqueteavam, enchiam a pança, se embriagavam, e os pobres estavam chegando para participar daquilo e não havia mais. E aí, numa cara de pau tão grande, depois de tudo isso, eles diziam: vamos tomar a ceia do Senhor agora? Vamos lá? E Paulo diz: não é assim. Vocês fazendo isso, vocês estão tomando a ceia do Senhor indignamente. Tomar a ceia do Senhor indignamente é não discernir o corpo, é não saber que se faz parte do corpo, é não saber que nós somos um em Cristo Jesus, e que na ceia, perante a mesa, não há grande nem pequeno, nem rico nem pobre, nem mais importante ou menos importante. Todos nós somos um em Cristo Jesus, para a glória de Deus. E quando se perde essa noção de unidade, se perde a noção da ceia. A ceia deixa de ser ceia no momento em que eu paro de me preocupar com o irmão que está ao meu lado. No momento em que eu paro de me preocupar se aquela pessoa tem ou deixa de ter. Eu não posso participar da mesma mesa de uma pessoa que eu não sei como está, o que está e para onde está. Como nós podemos fazer, irmãos, para participarmos desse momento de forma digna? Muitas pessoas se enganam quando leem a questão do dignamente, pensam que é uma questão com relação aos nossos pecados. E aí diz assim: não, você deve se examinar e decida se você deve comer ou não comer. Não é isso que o texto diz. O texto não diz para você se examinar e decidir se você pode comer ou não. Porque eu lhes digo peremptoriamente que se eu me examinar esta noite, olhando para minhas vestes rotas e meu pecado, eu nunca poderei me aproximar desta mesa, nem eu e nem você.
Quando fala a respeito do indignamente e do discernir o corpo, não é a questão das nossas transgressões que deve nos afastar da mesa, mas é a forma, é o modo como nos aproximamos dela. E como é que nós podemos nos aproximar da mesa? O Senhor falou sobre o contexto da ceia onde Cristo estava. Um contexto onde havia um traidor sentado à mesa, um contexto onde havia discussão para saber quem era o maior, quem era o melhor, um contexto onde Cristo disse, vocês vão me deixar, eu vou ficar sozinho. Depois falou a respeito do contexto da igreja neotestamentária, onde aquele povo se reunia não para melhor, mas para pior. Pastor, como é que a gente pode continuar fazendo isso que nós estamos fazendo? Como é que a gente pode tomar e comer dignamente o corpo e o sangue do Senhor? E aí nós chegamos no texto. Nós chegamos no texto que nós lemos. O texto deixa muito claro como é que nós podemos nos aproximar dessa mesa de forma digna. Como é que nós podemos nos aproximar desta mesa de forma correta? Quando nós nos aproximamos dessa mesa e tomamos deste pão e tomamos deste cálice, este pão e este cálice não são algo comum, trivial. Eu não devo me aproximar como se eu estivesse me aproximando de um cálice comum, normal, ordinário. Não, é algo extraordinário, é algo transcendental. Eu vou participar de algo que é uma ordenança de Cristo, é um sacramento, é uma ordem, é o que Cristo deixa para que a sua igreja o faça. E o texto sagrado deixa muito claro como é que isso deve ser feito. Em primeiro lugar, versículo 26, diz que enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoou e o partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Em primeiro lugar, irmãos, quando nós nos aproximamos desta mesa, nós devemos saber que a ceia só é ceia por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por causa dele. O texto é claro quando diz, enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Ele toma um pão, ele abençoa o pão e ele reparte o pão. É dele que vem a bênção. É ele que faz esta mesa ser a ceia do Senhor. É Cristo. É a presença de Cristo. Aqui nós nos diferenciamos dos romanistas, que acreditam que no vinho e no pão existe algo divino, e que ao participarmos desses elementos, mesmo sem consciência, mesmo sem conhecimento, uma graça nos é transmitida, que nós participamos mesmo sem saber do que estamos fazendo, uma graça nos é dada pelo participar do elemento. Não! Essa não é a interpretação da teologia que nós acreditamos. A teologia reformada não acredita nisso. Tanto é que a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 27, quando fala a respeito da ceia e quando fala a respeito da virtude que é manifesta na ceia, a Confissão deixa claro quando diz que esta graça, significada nos sacramentos, não é conferida por qualquer poder neles existentes, mas sim pela obra do Espírito Santo. Este cálice não se transforma em sangue. Este pão não se transforma em carne. Este pão continua sendo pão. Este vinho continua sendo vinho. Mas há uma presença gloriosa do Espírito Santo de Deus nesse momento. Há uma graça especial manifesta que alcança nossas vidas e nos abençoa poderosamente. Eu lembro a primeira vez que eu coloquei um pedaço de pão da ceia na boca. Eu tive medo de morder, porque na minha cabeça, mordendo, eu estaria dando mordidas em Cristo. Então eu disse, eu tenho que dissolvê-lo na boca. E eu fiquei ali uns 15 minutos, joga o pão para cá, para lá. Joga para cá, para lá.
para ver se desmancha. E no final, vendo que eu não teria êxito, engoli aquele pedaço todo passando pela minha garganta, de forma muito apertada, mas eu não queria morder a Cristo. Nós estamos rindo, uma vez eu ouvi a história de um irmão que disse que estava passando no sertão nordestino e viu um jumento ajoelhado. E quando foi ver diante de que o jumento estava ajoelhado diante de um pedaço de pão que o pastor deixou cair no momento em que ele estava levando a ceia em algum lugar, e o pãozinho estava lá e o jumento ajoelhado na frente do pão. Eu falei, meu Deus, é mesmo, irmão? Louvado seja Deus. E às vezes a ceia termina e muitas pessoas levam o que resta para queimar no cantinho do muro, ou derramam numa água corrente o resto de vinho, porque aquilo não pode sobrar, porque é o sangue de Cristo. Irmãos, não há nada de virtuoso nos elementos. O que abençoa a sua e a minha vida é a presença de Jesus nesse lugar. É a presença de Cristo que alcança a sua vida, seu coração, sua mente, sua família, sua vida, que lhe restaura, que lhe cura, que lhe liberta de todo mal. É a presença de Cristo e de Cristo somente. Aleluia! É o Senhor que toma do pão, é o Senhor que o abençoa, é o Senhor que parte. Esta ceia só é ceia por causa da bênção de Cristo. Segundo, deixa eu aí que o relógio vai embora. Segundo, ele parte aquele pão e o dá aos discípulos. Esse partir do pão nos remete ao seu sofrimento, ao seu vitupério. Que ao nos aproximarmos desta mesa, irmãos, lembremos daquilo que Cristo sofreu e padeceu. Nós cantamos aqui esta noite que o Senhor morreu por nós. O Senhor morreu por nós. Ele tomou sobre si. Ele levou sobre si o meu pecado. Ele recebeu sobre si a ira de Deus. A ira de Deus, ela não foi esquecida com a morte de Cristo. Pelo contrário, ela foi completamente aplicada em Cristo Jesus. Toda a ira de Deus pelo pecado foi aplicada sobre Cristo. A ira que você receberia, que eu receberia, Jesus a recebeu por nós. Ele recebeu esta ira de Deus completa, plenamente, no seu sofrimento, no seu vitupério. Esse partir do pão, ou como Rod fala no seu comentário ao catecismo, esse rasgar da carne, esse sofrer, esse dilacerar, esse levar chicotada nas costas daquele instrumento de martírio romano chamado flagellum, que batia nas costas de quem o recebia e ao ser retirado arrancava pedaços de carne. E dizem os historiadores que algumas pessoas não suportavam o fato de serem maltratados com aquele instrumento. Jesus o suportou por nós. Diz alguns historiadores que os órgãos de Cristo ficaram à vista. Quando ele estava na cruz, ofereceram a ele vinagre. Sabe para que era aquele vinagre, Jimmy? Era para aliviar a dor. É como se fosse um lenitivo, algo para diminuir o que você estava sentindo. E Jesus negou. Ele disse, eu tenho que sentir toda a dor. E ele sentiu por mim e por você. Então, quando você tomar este pão, quando nós tomarmos este pão não é o pão da padaria que você compra de manhã. Este pão não é aquele pão que você passa manteiga. Este pão não é um pão comum, um pão qualquer. Este pão simboliza o corpo de Cristo, é o seu sofrimento, é o seu vitupério, é o seu sofrer, é o seu padecer por nós. Também nos lembra da nossa unidade, porque o Senhor partiu o pão e deu a todos os discípulos, até mesmo ao traidor.
E diz o texto sagrado que quando Jesus deu o pão a Judas, o diabo entrou nele. E muitas pessoas, abrindo aqui um parêntese, pensam que possessão demoníaca é só aquele povo que se joga no chão e fica estribuchando. Judas não estribuchou uma vez sequer. Judas não se jogou no chão rangendo os dentes e com as mãos trocadas, não. Mesmo assim estava possesso pelo demônio, estava possesso pelo diabo. O que o diabo nesta possessão a Judas fez? Fez com que ele traísse a Cristo, com que ele tratasse aquele momento com ignomínia, com que ele tratasse aquele momento com desdém, com que ele tratasse aquele momento com uma importância nula. Nós estamos diante de uma mesa santa. Aleluia! Eu vou me aproximar dela por Cristo, porque Cristo sofreu por mim. Ele tomou sobre si as minhas dores, as minhas transgressões estavam sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja Deus! Esta noite, irmãos, é noite de alegria. Ao se lembrar do sofrimento de Cristo, não se lembre com profunda tristeza, com triste sim seu coração, mas ao mesmo momento se alegre, porque se fosse preciso fazer tudo de novo por ti, tenha certeza, Ele o faria. Ele o faria. Ele o faria. Terceiro, Ele toma o cálice, no versículo 27 e 28. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ele toma o cálice, ele dá aos discípulos e diz: este cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ao nos aproximarmos dessa mesa, nós não podemos esquecer deste preço santo que custou a nossa salvação. Um preço de sangue. Fomos comprados por um preço de sangue. É o sangue do Deus Filho derramado na cruz. É o sangue do Deus Filho que está sendo derramado em favor de nós, por nossa remissão. E é um derramar único. Não precisa ser feito todo ano como era feito na teologia do Velho Testamento, onde era trazido um cordeiro, vez por outra, todos os anos, para ser sacrificado. Não, Ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos e se ofereceu uma única vez, e pagou o preço uma única vez, para que eu e você hoje estivéssemos aqui, e pudéssemos participar deste momento, sem ter de que nos envergonhar. O sangue da nossa aliança, da nova aliança, feito de uma vez por todas. E em último lugar, Jesus no versículo 29, e digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Por último, querida igreja, Jesus virá. Ele virá. Jesus virá. Não importa o que aconteça no mundo, Jesus virá. Não importa quanto se levantem contra este acontecimento, Jesus virá. Jesus virá. E quando eu sei que Jesus virá, isso deve criar em meu coração uma santa expectativa. E esta santa expectativa cria em mim um desapego pelas coisas deste mundo. Se eu digo com o meu coração que eu estou desejando a volta de Cristo, o que é que deve encher a minha alma? É a parousia ou é o meu carro novo? O que é que deve encher o meu coração? E eu não estou falando mal de você ter um carro novo, não. Tenha 2, 3, 4, 5, 10. Mas quando se fala de encher coração, aquele que espera pelo retorno de Cristo diz: meu coração não está em nada disso. E quer saber de uma coisa? Jesus, se quiser, pode tomar tudo isso.
ele só não pode tomar uma coisa: a alegria da minha salvação. Não tira isso de mim não, Senhor. Não tira de mim a alegria da tua salvação, disse o salmista. Ainda que todos os inimigos se levantem contra mim, Senhor, não retira do meu coração a alegria da tua salvação, a expectativa da tua vinda, a expectativa do teu retorno. O Senhor está vindo, o Senhor vai vir buscar a sua igreja, e pode ser agora, e pode ser daqui a pouco, e pode ser de manhã, e pode ser de madrugada, e louvado seja Deus. Aleluia! Eu estou aguardando agora. Aleluia! Eu estou esperando Jesus agora, nesse momento. Eu não sei, irmão, se eu termino essa mensagem. Eu não sei, irmão, se você chega em casa hoje. Eu não sei, irmão, se nós vamos participar dessa mesa ou da celestial. Aleluia! Jesus virá. Isso é verdade. Isso é real. Não é conto da carochinha, não. Não é conto do disse que me disse. Não é conversa para boi dormir. É o que enche a alma do crente. Guerra, rumores de guerra, peste, fome, terremoto, pai contra filho, filho contra pai. Alguém que não tem conhecimento do Evangelho diz: o mundo está se acabando. Quem tem o conhecimento do Evangelho diz: Jesus está voltando. Jesus está aí. Jesus está aí. A Ucrânia em guerra. Oh, Jesus está aí. Jesus. Israel. Jesus está. Oh, Jesus é hoje, Jesus. O crente olha, anda assim de dia. Jesus é hoje, Jesus é hoje. É hoje se a trombeta soar agora. Eita, e se for agora, hein? Meu Deus do céu, será que eu estou bonito para subir? Será que, meu Deus, será que vai conseguir subir um corpãozão desse, Jesus? Vai precisar dos 3 anjos para subir comigo, Senhor. Como é que vai ser, Senhor? Não sei como é que vai ser, Senhor, mas não me deixa para trás, ainda não, Júlio? Ô, Júlio está nessa comigo. O Júlio precisa dos 3 anjos também. Jesus amado, o que é que a gente vai fazer, Jesus? Vai ser agora, não vai ser agora? Mas, irmão, a gente vive nessa expectativa. Eu não quero saber quanto foi que deu a Mega Sena, não. Meu coração não se enche para saber quanto é que foi isso. Não, meu coração se enche. É Cristo. Cristo. É hoje. É agora. Porque, irmãos, nós estaremos no novo céu e na nova terra. Num lugar onde não vai haver mais choro, nem dor, nem tristeza. Nós vamos estar junto com nossos queridos que já partiram. Vamos estar para todo sempre com o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E lá você vai estar plenamente em casa. Em casa. Você vai estar em casa. E eu quero terminar com a história de um missionário verdadeira. História com H. O missionário voltou do campo. Doou a vida dele toda ao campo missionário, voltou para a sua cidade, jubilado, aposentado. E ele volta para a sua cidade, e quando ele volta para a sua cidade, ele espera que a igreja dele o esteja recebendo no aeroporto, e ninguém está lá. E ele volta para a igreja dele, vai participar de um culto, e ele espera que no culto ele seja honrado, e nem sequer falam no nome dele. E ele chega para sua mulher e diz: mulher, eu pensei que ao chegar em casa nós seríamos bem tratados. E a mulher dele olhou para ele, Ivan, e disse: nós não estamos em casa ainda. Nós ainda vamos chegar em casa. Aleluia. E quando a gente chegar em casa, vai ter festa. E quando a gente chegar em casa, vão estar lá para nos receber. Quando a gente chegar em casa, o nosso Senhor vai estar dizendo: vinde bendito de meu Pai. Nós não estamos em casa ainda. Nós somos peregrinos e forasteiros. Quer saber o extraterrestre? Aqui está um extraterrestre. Estou aqui, mas não sou daqui. Estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos da pátria celestial.
da Jerusalém que desce do céu. E é por isso que o nosso coração se enche com coisas que não são dessa terra. Nós nos enchemos com aquilo que está no céu, preparado para o Senhor, pelo Senhor para nós. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem. É isso que está preparado pelo Senhor para cada um de nós aqui esta noite. E esta igreja não precisa de promessa de chave de carro ou de casa. Ela não precisa estar engodando os irmãos aqui com mensagens. Você vai receber, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não, talvez você nunca receba, viva a vida inteira e não receba nada. Mas eu quero lhe dizer uma coisa que você vai receber, sem dúvida: o céu. Porque o céu já foi comprado por Cristo Jesus para você e para mim. E não depende de mim, e não depende de você. Nós vamos estar com o Senhor para todo sempre. E mesmo que eu queira correr para longe dele, o Senhor não permitirá, porque eu sou um eleito de Deus. Tu és um eleito de Deus. E você vai estar junto com ele para todo sempre, para a glória do seu santo e bendito nome. Anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Pastor Wellington, e quando ele vir, vai ter uma ceia preparada lá, chamada as bodas do Cordeiro, Paulinho. E sabe quem é que vai servir? Ele. Eu não sei onde eu vou estar sentado. Nenhum de vocês vão estar sentado também, nem sei a extensão dessa mesa, pastor. Eu queria estar lá do lado do pastor Wellington, assim. Ei, pastor, está vendo o homem aí, está vendo, né? Porque ele disse: eu não beberei mais do fruto dessa vida até aquele dia no reino de meu Pai. E naquele dia nós vamos tomar desse vinho novo com Jesus, o Nazareno. Ele nos mostrará as palmas dele furadas, traspassadas. E nós nos lembraremos que estaremos lá, não pelos